Descubra o segredo chocante que o rico revelou sobre a inocente menina, você não vai acreditar. Rafael era um milionário que fugia da vida agitada da cidade grande. Ele queria tranquilidade, um lugar onde pudesse respirar e esquecer os problemas. Assim, decidiu se mudar para uma pequena cidade, um ponto pacato no mapa, longe da ostentação a que estava acostumado. A princípio, tudo parecia perfeito, mas a paz seria breve. Em um dia qualquer, enquanto caminhava pela rua principal, seus olhos se depararam com Clara. Ela era jovem, com um sorriso que lembrava a luz do sol e uma inocência que transparecia em cada movimento. Mas havia algo mais, algo que atraía Rafael a ela, como uma mariposa à luz. Com conversas e risadas, a amizade entre eles floresceu. Clara contava histórias sobre a cidade, sua infância e os amigos. Mas, em seus olhos, havia uma sombra. Rafael sentia um nó na garganta, quando percebia que a alegria de Clara era ligeiramente ensombrecida. Os moradores começaram a sussurrar. Um evento trágico havia marcado a pequena cidade. Um acidente que anos atrás levou a vida de algumas pessoas e deixou marcas profundas na comunidade. Rafael ouvira alguns deles murmurarem o nome de Clara, associado a esse triste acontecimento. Por que essa menina, tão cheia de vida, estava ligada a uma dor tão intensa? Os segredos estavam lá, ocultos nas entrelinhas, prontos para serem desvendados. Informações não faltavam, mas Rafael hesitava. Cada dia que passava ao lado de Clara, mais forte crescia a conexão entre eles. Ela era uma brisa refrescante em sua vida, mas ao mesmo tempo, seu toque despertava fantasmas do passado que Rafael preferia não enfrentar. Ele sabia que a reabertura do caso do acidente, cujo impacto abalara sua própria família, era iminente, e por trás da beleza serena de Clara, Rafael pressentia uma verdade que poderia destruí-lo. As noites, antes calmas, agora eram preenchidas por um turbilhão de emoções. Rafael acordava com o peito apertado, pensando em Clara e no que poderia estar escondendo. E quando ele finalmente decidiu confrontá-la, o medo o paralisou. E se a verdade fosse ainda mais aterradora que seus próprios demônios? Ele poderia perder não apenas a amizade deles, mas Clara poderia ser arrastada para o abismo de seu passado. Ele sabia que não poderia ignorar os laços entre seu destino e o dela. Toda vez que a via, seu coração pulsava não apenas de amor, mas também de uma ansiedade avassaladora. O clima estava mudando. Os amigos de Rafael, antes parceiros de risadas, agora exibiam olhares de desconfiança. Ele sentia que a tensão crescia. Do lado de fora, a cidade parecia calma, mas no interior era um verdadeiro caos. Clara, que era a luz em meio à escuridão, estava prestes a se tornar o foco de uma tempestade. E a cada dia que se passava, o tempo... Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava mudando. Rafael estava perdido em seus pensamentos. As nuvens pesadas no céu pareciam refletir o turbilhão dentro dele. Clara sempre trouxe luz à sua vida, mas agora ele temia que essa luz fosse ofuscada por sombras do passado. E se a verdade sobre o que ligava Clara ao acidente estivesse prestes a ser revelada? A cidade continuava tranquila, mas lá dentro, Rafael sentiu o peso de um grande segredo prestes a ser exposto. Ele decidiu que precisava falar com Clara. A qualquer custo, precisava tirar esse nó da garganta. Enquanto caminhava para as árvores no final da rua onde costumavam se encontrar,
O coração dele pulsava forte. O que ele diria? Como tiraria isso do peito? Quando chegou, a cena que o aguardava o deixou sem palavras. Clara estava sentada em um banco, mas não sozinha. Ao seu lado, uma mulher de meia idade, com um olhar distante, segurava uma fita preta. Rafael imediatamente reconheceu o emblema. Era uma heráldica da cidade ligada ao evento trágico. Um choque percorreu seu corpo. O que aquela mulher estava fazendo ali? Rafael hesitou, mas o instinto o levou em direção a elas. A mulher levantou o olhar ao perceber sua aproximação. Os olhos dela eram penetrantes, como se soubessem mais do que estavam dispostos a revelar. Clara sorriu ao vê-lo, mas havia uma apreensão visível em seu rosto. Rafael, essa é a Dona Helena, disse Clara, um pouco trêmula. Ela veio me contar algo sobre aquele dia. Algo que eu nunca soube. Aí estava, o momento que Rafael tanto temia. O que poderia ser tão devastador que não tinha sido revelado até agora? O ar ao seu redor parecia pesado. Ele mal conseguia respirar, e antes que pudesse encontrar as palavras, Dona Helena começou a falar. Clara, você precisa saber, o acidente não foi um mero acidente. Havia pessoas envolvidas e havia um propósito. As palavras dela caíram como bolas de demolição sobre a estrutura de segurança que Rafael tentava construir. Ele sentiu um frio na espinha. Um propósito? Perguntou, mal conseguindo sussurrar. Sim, e Clara, a voz de Dona Helena falhou por um instante e um nó se formou na garganta de Rafael. Havia uma criança. Uma criança que estava lá, no dia do acidente. Ninguém sabia. Ninguém a viu, mas ela era importante e você é essa criança. O mundo de Rafael desabou. Ele começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade. O que você está dizendo? Sua voz ecoou, fraca. Clara olhou para o chão. Seu rosto pálido. Dona Helena continuou. Havia uma expectativa, um plano. E você esteve lá, Clara. Você esteve na cena. É por isso que seu nome ficou entrelaçado com aquele horror. Você, que sempre foi vista como a luz, pode realmente ser a raiz da escuridão. E, se a verdade for revelada, se os laços entre vocês dois forem descobertos, isso pode destruir tudo o que você conhece. O silêncio cortante que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do vento passando pelas folhas. E Rafael percebeu que tudo havia mudado para sempre. A inocente amizade que ele havia construído agora estava cercada por desconfiança e segredos profundos. Ele deveria proteger Clara ou correr para longe dela? O que Rafael faria agora? Ele sentiu tudo desmoronar ao seu redor. O passado não o deixaria em paz, e o olhar de Clara, que antes brilhava com esperança, agora parecia abarrotado de incertezas. Ela não era apenas uma menina inocente. Havia um vínculo muito mais profundo que desafiava tudo o que ele acreditava saber. E ao final, ao observá-los, as sombras na cidade se tornaram mais densas. Os moradores começaram a sussurrar ainda mais baixinho, e Rafael sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, e ele não sabia se estaria pronto para enfrentar isso. O mundo de Rafael desabou. Ele começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade. O que você está dizendo? Sua voz ecoou, fraca. Clara olhou para o chão, seu rosto pálido, e antes que Dona Helena pudesse responder, um estrondo ressoou ao longe, cortando o ar pesado. Um carro, veloz e descontrolado, passou pela rua, estatelando-se contra a árvore onde costumavam se encontrar. A cena se desenrolou em câmera lenta. O carro esmagou metal e vidro. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A adrenalina disparou. Ele se virou. Mas Clara, paralisada, só conseguiu olhar em direção ao acidente. O silêncio se instalou, só quebrado pelo som ensurdecedor da colisão. Gritos começaram a surgir, mas tudo que ele conseguia ouvir era o tamborilar do seu coração. Clara, gritou, desesperado. Ele correu em direção ao carro, enquanto Dona Helena tentava acalmar a menina, segurando seu braço. O caos parecia se espalhar. Moradores saíram de suas casas, alguns com telefones nas mãos, outros em desespero.
Rafael se aproximou lentamente do veículo amassado. O cheiro de combustível e a fumaça começavam a se espalhar. Ele viu uma figura se contorcendo dentro do carro. Era um homem. A expressão em seu rosto era de dor, mas havia algo mais que fez o coração de Rafael parar. Ele reconheceu aquele homem. Era Carlos, antigo colega de escola. Alguém que sempre batia de frente com Rafael nos tempos difíceis. Rafael se lembrou bem de Carlos e da rivalidade que tinham. Mas, naquele momento, o que o consumia era o medo que brotava do peito. Rafael, a voz de Clara o trouxe de volta à realidade. Ele não podia ficar parado. O homem estava em apuros e ele estava tão próximo. Ele olhou para Carlos, que agora parecia mais frágil do que nunca. Em meio ao caos, Rafael pensou, como isso poderia estar acontecendo agora? E por que Carlos estava dirigindo em alta velocidade por aquela rua tranquila? E então, enquanto se aproximava, algo brilhou em meio à fumaça. Era uma fita preta. Rafael congelou. O mesmo emblema que Dona Helena tinha segurado. A fita estava presa na mão de Carlos, e ao que tudo indicava, havia algo escrito nela. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara gritou de novo. Rafael, vem aqui. Ele se virou. E ao olhar para Clara, uma realidade devastadora começou a se formar em sua mente. Era como se um quebra-cabeça estivesse se montando na sua frente. Clara, a inocente. Clara, a criança ligada ao acidente. O que ela tinha a ver com Carlos? E por que essa fita estava nas mãos dele? Preciso saber o que está escrito. Rafael falou, quase sem fôlego, enquanto corria de volta. Clara, você precisa me ajudar. Mas Clara estava em choque. O rosto pálido como a neve. O olhar que antes brilhava com esperança, agora refletia um abismo de dúvidas e medos. Quando conseguiram parar Carlos, a fita já estava livre, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas e terror. A fumaça subia como fantasmas do passado. A cidade tinha parado para olhar. Rafael, com o coração na mão, não sabia se estava prestes a descobrir a verdade ou se estava prestes a perder tudo. Clara, começou ele, mas foi interrompido pelos gritos da multidão. Ele olhou para ela e viu uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. O que estava acontecendo? O que Carlos sabia? O que a fita significava? As perguntas ecoavam em sua mente. Enquanto isso, Dona Helena observava tudo com um olhar atento. Como se já soubesse a ligação entre os três. A verdade sempre vem à tona, murmurou ela. Como se a frase pudesse fazer tudo isso acabar. Rafael não sabia o que pensar. Estava preso entre o pânico e a urgência de proteger Clara. O acidente, as revelações, Carlos, tudo estava se entrelaçando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava por trás desse dia trágico? O destino os unira em um momento de tensão, mas agora eles estavam à beira de descobrir algo que poderia mudar tudo. E enquanto o mundo ao redor dele desabava, ele soube que, independentemente de como tudo isso terminasse, nada seria como antes. O mundo de Rafael desabou. Ele começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade. O que você está dizendo? Sua voz ecoou, fraca. Clara olhou para o chão, seu rosto pálido, e antes que Dona Helena pudesse responder, um estrondo ressoou ao longe, cortando o ar pesado. Um carro, veloz e descontrolado, passou pela rua, estatelando-se contra a árvore onde costumavam se encontrar. A cena se desenrolou em câmera lenta. O carro esmagou metal e vidro. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A adrenalina disparou. Ele se virou, mas Clara, paralisada, só conseguiu olhar em direção ao acidente. O silêncio se instalou, só quebrado pelo som ensurdecedor da colisão. Gritos começaram a surgir, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tamborilar do seu coração. Clara! Gritou desesperado. Ele correu em direção ao carro, enquanto Dona Helena tentava acalmar a menina, segurando seu braço. O caos parecia se espalhar. Moradores saíram de suas casas, alguns com telefones nas mãos, outros em desespero. Rafael se aproximou lentamente do veículo amassado. O cheiro de combustível e a fumaça começavam a se espalhar.
Ele viu uma figura se contorcendo dentro do carro. Era um homem. A expressão em seu rosto era de dor, mas havia algo mais que fez o coração de Rafael parar. Ele reconheceu aquele homem. Era Carlos, antigo colega de escola, alguém que sempre batia de frente com Rafael nos tempos difíceis. Rafael se lembrou bem de Carlos e da rivalidade que tinham. Mas naquele momento, o que o consumia era o medo que brotava do peito. Rafael, a voz de Clara, o trouxe de volta à realidade. Ele não podia ficar parado. O homem estava em apuros, e ele estava tão próximo. Ele olhou para Carlos, que agora parecia mais frágil do que nunca. Em meio ao caos, Rafael pensou: como isso poderia estar acontecendo agora? E por que Carlos estava dirigindo em alta velocidade por aquela rua tranquila? E então, enquanto se aproximava, algo brilhou em meio à fumaça. Era uma fita preta. Rafael congelou. O mesmo emblema que Dona Helena tinha segurado. A fita estava presa na mão de Carlos. E, ao que tudo indicava, havia algo escrito nela. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Clara gritou de novo: Rafael, vem aqui. E ao olhar para Clara, uma realidade devastadora começou a se formar em sua mente. Era como se um quebra-cabeça estivesse se montando na sua frente. Clara, a inocente. Clara, a criança ligada ao acidente. O que ela tinha a ver com Carlos? E por que essa fita estava nas mãos dele? Preciso saber o que está escrito. Rafael falou quase sem fôlego enquanto corria de volta. Clara, você precisa me ajudar. Mas Clara estava em choque, o rosto pálido como a neve. O olhar que antes brilhava com esperança agora refletia um abismo de dúvidas e medos. Quando conseguiram parar Carlos, a fita já estava livre, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas e terror. A fumaça subia como fantasmas do passado. A cidade tinha parado para olhar. Rafael, com o coração na mão, não sabia se estava prestes a descobrir a verdade ou se estava prestes a perder tudo. Clara, começou ele, mas foi interrompido pelos gritos da multidão. Ele olhou para ela e viu a lágrima escorrendo pelo seu rosto. O que estava acontecendo? O que Carlos sabia? O que a fita significava? As perguntas ecoavam em sua mente. A multidão começava a se dispersar, mas a tensão não aliviava. Carlos olhou para Rafael, sua expressão mudando rapidamente de dor para desespero. Rafael, precisa saber. Clara. Sua voz era um sussurro, quase inaudível, mas era suficiente para provocar um frio na espinha de Rafael. Dona Helena, agora observando tudo, antecipou o pior. Carlos, não! Ela gritou. Mas já era tarde demais. Carlos ergueu a fita com a mão trêmula e gritou: você não tem ideia do que realmente aconteceu. Clara não é quem você pensa que é. As palavras dele atingiram Rafael com a força de um soco. O olhar de Clara se transformou, passando de medo a pânico, e o silêncio tomou conta novamente. Todo o resto desapareceu. O que você quer dizer com isso? Rafael mal conseguiu perguntar. Clara, você precisa saber. Carlos se esforçou para se sentar, sua força aparentemente esgotada. Aquela fita é um símbolo, uma marca. Você não é só a criança do acidente. Você foi escolhida. Escolhida? Repetiu Rafael, enquanto o caos ao redor parecia distante. Escolhida para quê? Para cumprir um destino, disse Carlos, ofegante. Um destino que está ligado a tudo isso. A cidade, a dor. Você, Clara, faz parte de algo muito maior que nós. Rafael sentiu seu coração acelerar. O mundo estava desmoronando. O passado de Clara finalmente se desdobrava diante dele. Mas o que ele não sabia era que o que estava prestes a ser revelado era ainda mais chocante e devastador. Ali no meio da confusão, eles estavam à beira de descobrir que cada pequeno detalhe de suas vidas estava entrelaçado de uma forma que desafiava o entendimento. E no fundo de sua mente, a pergunta ecoava: quem era Clara realmente? Clara olhou para Carlos, o terror nos olhos bem abertos. A fita preta tremia em suas mãos, um símbolo de algo perturbador e profundo. Rafael estava paralisado, o coração em frangalhos. Ele não conseguia processar as palavras de Carlos. Escolhida, ecoava na sua mente,
como um eco ensurdecedor. Clara, isso não é verdade. Rafael gritou, quase implorando, mas os olhos de Clara estavam fixos em Carlos, em choque total. O tempo parecia desacelerar, cada segundo carregando um peso insuportável. É verdade, Rafael. Carlos disse, forçando-se a falar. Ela estava lá naquele dia, mas ninguém sabia. Ela se escondeu. Ficou em silêncio, como se soubesse que a vida dela teria que ser poupada. A confusão tomou conta de Rafael. Ele deu um passo em direção a Clara, mas Dona Helena agora se interpôs entre eles. Não é hora para isso. Precisamos de um médico. Ela gritou, a preocupação estampada na face. O carro parecia ter atraído a atenção de todos, e uma multidão começou a se aglomerar. Clara, ainda perdida, murmurou. Que você quer dizer com se esconder? A luta para entender a verdade tornava-se visível em seu rosto. Carlos, por que você está dizendo isso? O desespero parecia brotar a cada palavra. Por que você não é só uma criança regular? Você é parte disto tudo. Havia um plano que envolvia seu pai, sua família, e você é a chave para tudo isso. A voz de Carlos aumentava em intensidade, e os murmúrios da multidão ficavam mais altos. Rafael se sentiu perdido. O olhar para Clara, a inocente Clara, que sempre trouxe luz à sua vida. Mas agora, a revelação mudava tudo. Ele olhou para a fita, agora tão significativa. O que estava escrito nela poderia ser o que eles precisavam, mas ainda havia tanto a se entender. Nada se compara ao instante em que, de repente, um grito feroz cortou. O ar abaixe-se. Uma figura familiar apareceu entre os espectadores. A polícia estava chegando. Luzes giratórias em alta velocidade. Mas algo estava errado. O oficial se apresentou de forma agressiva, gritando ordens, enquanto as pessoas começavam a se afastar, pisoteando umas às outras em pânico. Antes que Rafael pudesse processar a cena, ele ouviu um estrondo. Um outro carro, desgovernado, vinha esmagando as ruas enquanto se dirigia à multidão. O tempo parou novamente. O horror preenchia o ar. Ele não sabia se devia proteger Clara ou correr para se salvar. Clara, saia da frente, ele berrou. Mas as palavras mal deixaram seus lábios. O caos tomou conta. Pessoas gritavam, outras tentavam fugir. E Clara estava paralisada, presa em sua própria confusão. Rafael se lançou na direção dela, os instintos tomados pelo medo. Ele precisava fazer algo. Com um movimento rápido, ele a abraçou, puxando-a para o lado. O carro passou, raspando o braço de Rafael. A dor explodiu como um raio em seu corpo, mas ele a segurou firme. O carro colidiu com um dos postes perto da praça, e um barulho ensurdecedor ecoou. A fumaça começou a se espalhar enquanto o vento levava o cheiro metálico do caos. Em meio à confusão, foram empurrados para trás, e o mundo parecia desabar. Rafael estava atacando a dor e a adrenalina pulsava. Mas quando finalmente olhou para Clara, outra verdade surgiu nas entrelinhas. O olhar da menina estava mudado. Ela se transformou. Não era mais a Clara inocente que ele conhecia. O peso de tudo isso parecia ter desencadeado algo dentro dela. Rafael, ela murmurou a voz tremendo, eu não sabia. A multidão espantada observou enquanto Clara levantou lentamente a mão, segurando a fita preta acima da cabeça. É hora de revelar a verdade, ela disse. As palavras com um impacto tão forte que pareciam cortar o ar. E naquele momento, o universo ao redor deles pareceu se desestabilizar. As luzes da polícia girando em vermelho e azul refletiam no rosto de Clara. O que ela sabia? O que estava prestes a acontecer que mudaria tudo outra vez. Rafael a puxou em direção a si, preocupado e alerta, o fio da tensão pairando no ar. O choque havia mudado tudo, e ele sentia que agora a amizade deles estava prestes a se transformar em algo muito mais complicado. O que você vai fazer, Clara? Ele perguntou, a voz vibrante de incerteza, e antes que ela pudesse responder, um tremor percorreu o chão. A conexão com seu passado revelava-se mais profunda e mortal do que qualquer um poderia imaginar.
E enquanto o caos continuava a se desenrolar, Rafael soube que estavam a um passo de descobrir secrets que poderiam mudar suas vidas para sempre. Clara olhou para Carlos, o terror nos olhos bem abertos. A fita preta tremia em suas mãos, um símbolo de algo perturbador e profundo. Rafael estava paralisado, o coração em frangalhos. Ele não conseguia processar as palavras de Carlos. Escolhida ecoava na sua mente como um eco ensurdecedor. Clara, isso não é verdade, Rafael gritou, quase implorando. Mas os olhos de Clara estavam fixos em Carlos, em choque total. O tempo parecia desacelerar, cada segundo carregando um peso insuportável. É verdade, Rafael, Carlos disse, forçando-se a falar. Ela estava lá naquele dia, mas ninguém sabia. Ela se escondeu, ficou em silêncio, como se soubesse que a vida dela teria que ser poupada. A confusão tomou conta de Rafael. Ele deu um passo em direção a Clara, mas Dona Helena agora se interpôs entre eles. Não é hora para isso. Precisamos de um médico. Ela gritou, a preocupação estampada na face. O carro parecia ter atraído a atenção de todos e uma multidão começou a se aglomerar. Clara, ainda perdida, murmurou. O que você quer dizer com se esconder? A luta para entender a verdade tornava-se visível em seu rosto. Carlos, por que você está dizendo isso? O desespero parecia brotar a cada palavra. Por que você não é só uma criança regular? Você é parte disto tudo. Havia um plano que envolvia seu pai, sua família, e você é a chave para tudo isso. A voz de Carlos aumentava em intensidade, e os murmúrios da multidão ficavam mais altos. Rafael se sentiu perdido. O olhar para Clara, a inocente Clara, que sempre trouxe luz à sua vida. Mas agora, a revelação mudava tudo. Ele olhou para a fita, agora tão significativa. O que estava escrito nela poderia ser o que eles precisavam, mas ainda havia tanto a se entender. Nada se compara ao instante em que, de repente, um grito feroz cortou o ar. Abaixe-se! Uma figura familiar apareceu entre os espectadores. A polícia estava chegando. Luzes giratórias em alta velocidade. Mas algo estava errado. O oficial se apresentou de forma agressiva, gritando ordens, enquanto as pessoas começavam a se afastar, pisoteando umas às outras em pânico. Antes que Rafael pudesse processar a cena, ele ouviu um estrondo. Um outro carro, desgovernado, vinha esmagando as ruas enquanto se dirigia à multidão. O tempo parou novamente. O horror preenchia o ar. Ele não sabia se devia proteger Clara ou correr para se salvar. Clara, saia da frente! Ele berrou, mas as palavras mal deixaram seus lábios. O caos tomou conta. Pessoas gritavam, outras tentavam fugir. E Clara estava paralisada, presa em sua própria confusão. Rafael se lançou na direção dela, os instintos tomados pelo medo. Ele precisava fazer algo. Com um movimento rápido, ele a abraçou, puxando-a para o lado. O carro passou, raspando o braço de Rafael. A dor explodiu como um raio em seu corpo, mas ele a segurou firme. O carro colidiu com um dos postes perto da praça, e um barulho ensurdecedor ecoou. A fumaça começou a se espalhar enquanto o vento levava o cheiro metálico do caos. Em meio à confusão, foram empurrados para trás, e o mundo parecia desabar. Rafael estava atacando a dor, e a adrenalina pulsava. Mas, quando finalmente olhou para Clara, outra verdade surgiu nas entrelinhas. O olhar da menina estava mudado. Ela se transformou. Não era mais a Clara inocente que ele conhecia. O peso de tudo isso parecia ter desencadeado algo dentro dela. Rafael, ela murmurou, a voz tremendo. Eu não sabia. A multidão espantada observou enquanto Clara levantou lentamente a mão, segurando a fita preta acima da cabeça. É hora de revelar a verdade. Ela disse, as palavras com um impacto tão forte que pareciam cortar o ar. E naquele momento, um silêncio absoluto tomou conta do local. A atenção se concentrou nela, enquanto a fumaça do acidente dançava lentamente ao redor. O caos havia desaparecido e todos estavam presos no olhar determinado de Clara. Ela respirou fundo,
e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Eu sou mais do que você pensa, Rafael. Não sou só a menina que sorri. Sou a filha de quem vocês todos esqueceram. A verdade é que sou parte do que aconteceu. Tudo isso não foi um acidente, mas uma escolha. Uma escolha que foi feita para me proteger do que está por vir. Sua voz estava firme, e a pressão no ar era palpável. Rafael sentiu um frio na espinha. O que ela estava dizendo? Te escolha. As expressões de todos ao redor mudaram. Murmúrios de confusão e incredulidade começaram a expandir-se na multidão. Clara começou a descer a fita em direção ao chão. Carlos, pálido, tentou intervir. Clara, não faça isso. Ele parecia em pânico agora. Você não sabe o que está fazendo. Eu tenho que fazer. Clara respondeu, a coragem brilhando em sua voz. Está na hora de 6 anos de mentiras. E no momento em que a fita tocou o chão, uma energia intensa permeou o ar. Um estrondo profundo ecoou de dentro de Clara, como se algo poderoso estivesse prestes a se libertar. A multidão saltou para trás, olhos arregalados. Com um movimento brusco, algo emergiu dela, como uma sombra que se projetava no chão. Era uma imagem, a silhueta de um menino. Não, um homem. Ficou conhecida. E então, tudo fez sentido. Rafael sentiu o coração afundar. A verdade que ele nunca imaginou conhecer e que poderia mudar tudo agora. Estava diante dele, prestes a ser revelada. O que Clara havia chamado de escolhas e segredos começou a se desenrolar em uma maré de desespero. E enquanto Clara se preparava para explicar, a multidão em estado de choque ficou à beira de uma queda. Qualquer esperança de paz estava prestes a se dissolver. A única coisa que ele pôde pensar foi: o que está prestes a acontecer? E no fundo, ele sabia. Nada seria como antes. Clara olhou para Carlos, o terror nos olhos bem abertos. A fita preta tremia em suas mãos, um símbolo de algo perturbador e profundo. Rafael estava paralisado, o coração em frangalhos. Ele não conseguia processar as palavras de Carlos. Escolhida, ecoava na sua mente como um eco ensurdecedor. Clara, isso não é verdade. Rafael gritou, quase implorando. Mas os olhos de Clara estavam fixos em Carlos, em choque total. O tempo parecia desacelerar, cada segundo carregando um peso insuportável. É verdade, Rafael, Carlos disse, forçando-se a falar. Ela estava lá naquele dia, mas ninguém sabia. Ela se escondeu, ficou em silêncio, como se soubesse que a vida dela teria que ser poupada. A confusão tomou conta de Rafael. Ele deu um passo em direção a Clara, mas Dona Helena agora se interpôs entre eles. Não é hora para isso. Precisamos de um médico. Ela gritou, a preocupação estampada na face. O carro parecia ter atraído a atenção de todos, e uma multidão começou a se aglomerar. Clara, ainda perdida, murmurou. O que você quer dizer com se esconder? A luta para entender a verdade tornava-se visível em seu rosto. Carlos, por que você está dizendo isso? O desespero parecia brotar a cada palavra. Porque você não é só uma criança regular. Você é parte disto tudo. Havia um plano que envolvia seu pai, sua família, e você é a chave para tudo isso. A voz de Carlos aumentava em intensidade, e os murmúrios da multidão ficavam mais altos. Rafael se sentiu perdido. O olhar para Clara, a inocente Clara, que sempre trouxe luz à sua vida. Mas agora, a revelação mudava tudo. Ele olhou para a fita, agora tão significativa. O que estava escrito nela poderia ser o que eles precisavam, mas ainda havia tanto. A se entender, nada se compara ao instante em que, de repente, um grito feroz cortou o ar. Abaixe-se. Uma figura familiar apareceu entre os espectadores. A polícia estava chegando. Luzes giratórias em alta velocidade. Mas algo estava errado. O oficial se apresentou de forma agressiva, gritando ordens, enquanto as pessoas começavam a se afastar, pisoteando umas às outras em pânico. Antes que Rafael pudesse processar a cena, ele ouviu um estrondo. Um outro carro, desgovernado, vinha esmagando as ruas enquanto se dirigia à multidão. O tempo parou novamente.
O horror preenchia o ar. Ele não sabia se devia proteger Clara ou correr para se salvar. Clara, saia da frente! Ele berrou, mas as palavras mal deixaram seus lábios. O caos tomou conta. Pessoas gritavam, outras tentavam fugir, e Clara estava paralisada, presa em sua própria confusão. Rafael se lançou na direção dela, os instintos tomados pelo medo. Ele precisava fazer algo. Com um movimento rápido, ele a abraçou, puxando-a para o lado. O carro passou, raspando o braço de Rafael. A dor explodiu como um raio em seu corpo, mas ele a segurou firme. O carro colidiu com um dos postes perto da praça, e um barulho ensurdecedor ecoou. A fumaça começou a se espalhar enquanto o vento levava o cheiro metálico do caos. Em meio à confusão, foram empurrados para trás, e o mundo parecia desabar. Rafael estava atacando a dor e a adrenalina pulsava. Mas quando finalmente olhou para Clara, outra verdade surgiu nas entrelinhas. O olhar da menina estava mudado. Ela se transformou. Não era mais a Clara inocente que ele conhecia. O peso de tudo isso parecia ter desencadeado algo dentro dela. Rafael, ela murmurou, a voz tremendo. Eu não sabia. A multidão espantada observou enquanto Clara levantou lentamente a mão, segurando a fita preta acima da cabeça. É hora de revelar a verdade, ela disse. As palavras com um impacto tão forte que pareciam cortar o ar. E, naquele momento, um silêncio absoluto tomou conta do local. A atenção se concentrou nela, enquanto a fumaça do acidente dançava lentamente ao redor. O caos havia desaparecido e todos estavam presos no olhar determinado de Clara. Ela respirou fundo e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Eu sou mais do que você pensa, Rafael. Não sou só a menina que sorri. Sou a filha de quem vocês todos esqueceram. A verdade é que sou parte do que aconteceu. Tudo isso não foi um acidente, mas uma escolha. Uma escolha que foi feita para me proteger do que está por vir. Sua voz estava firme e a pressão no ar era palpável. Rafael sentiu um frio na espinha. O que ela estava dizendo? Que escolha? As expressões de todos ao redor mudaram. Murmúrios de confusão e incredulidade começaram a expandir-se na multidão. Clara começou a descer a fita em direção ao chão. Carlos, pálido, tentou intervir. Clara, não faça isso. Ele parecia em pânico agora. Você não sabe o que está fazendo? Eu tenho que fazer. Clara respondeu, a coragem brilhando em sua voz. Está na hora de 6 anos de mentiras. E no momento em que a fita tocou o chão, uma energia intensa permeou o ar. Um estrondo profundo ecoou de dentro de Clara, como se algo poderoso estivesse prestes a se libertar. A multidão saltou para trás, olhos arregalados. Com um movimento brusco, algo emergiu dela, como uma sombra que se projetava no chão. Era uma imagem. A silhueta de um menino, não, um homem, ficou conhecida. E então tudo fez sentido. Rafael sentiu o coração afundar. A verdade que ele nunca imaginou conhecer e que poderia mudar tudo, agora estava diante dele, prestes a ser revelada. O que Clara havia chamado de escolhas e segredos começou a se desenrolar em uma maré de desespero. E enquanto Clara se preparava para explicar, um estrondo ainda mais alto cortou o ar. Um tremor percorreu a terra sob seus pés. O que era isso? As pessoas começaram a gritar. O chão se partiu, uma fenda se formando diretamente sob eles. Corram! Gritou Dona Helena, empurrando Clara e Rafael para o lado. Mas era tarde demais. A terra se abriu em meio a eles, engolindo o espaço sob o caos. Clara, cercada pela fissura, olhou para Rafael, a expressão de pânico se transformando em um choque de compreensão, um olhar entre eles. E ele soube. A verdade mais perturbadora ainda não tinha sido revelada. E foi quando uma luz ofuscante surgiu da fenda, iluminando tudo ao redor e revelando uma imagem. Um estranho com uma expressão que Rafael reconhecia, mas não sabia de onde. Ele estava coberto por sombras, mas os olhos, aqueles olhos, eram inconfundíveis. O mundo de Rafael desabou novamente. Ele havia visto aqueles olhos antes. Onde e como eles estavam ligados a Clara?
A luz pulsou e em um instante algo parecia irromper através da fenda, como se tivesse sendo puxado de volta para a superfície, desafiando a lógica e a razão. Clara, quem é ele? Rafael perguntou, o coração acelerando, a mente girando. Ela olhou para ele, o pânico em seu olhar, agora misturado com uma estranha determinação. Ele é a razão de tudo isso. E a verdade vai nos atingir como um tsunami. Ela respondeu, e as palavras dela reverberaram no coração de Rafael, aumentando a tensão ao seu redor. E com essa declaração, a luz aumentou. A fenda se alargou, revelando segredos que eles não estavam prontos para enfrentar. O que estava prestes a ser revelado mudaria suas vidas de maneiras que nem mesmo a imaginação mais fértil poderia conceber. A luz pulsante da fenda iluminou o rosto de Clara. E o mundo ao redor parecia ter parado. Rafael estava em choque, sem saber como reagir. O som da multidão murmurando se misturava com os ecos de seus próprios pensamentos. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo. Quem é ele? Rafael sussurrou, a voz falhando. Como se cada palavra estivesse embargada pela gravidade daquele momento. Clara não desviou o olhar da silhueta, seu peito subindo e descendo rapidamente. Era como se todas as emoções guardadas ao longo dos anos finalmente estivessem prestes a explodir. Ele é a verdade que todos temem. Clara finalmente gritou, agora com uma voz poderosa. E um senso crescente de que todos estavam prestes a ser engolidos por um turbilhão de revelações. Rafael piscou, tentando processar a informação. Seu irmão? Mas como isso é possível? O corpo dele estava tomado pela adrenalina, cada batida do coração, empurrando-o para um lugar mais perto da verdade. Isso mesmo, Rafael. Ele é o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Clara disse. A outrora inocente jovem agora se revelava como alguém muito mais profundo e complexo. Nosso pai me escondeu a verdade após o acidente. Ele acreditava que me protegeria do que aconteceu. Caminhando para frente, a silhueta se tornava mais clara, mas sua expressão era sombria. Um homem não da luz, mas nas sombras. Ele tinha olhos que brilhavam de uma maneira estranha, como se carregassem toda a dor que eles haviam compartilhado. Você não pode encarar a verdade, Clara, ele falou, a voz ecoando de maneira sombria. Por que você está aqui? A indignação invadia a voz de Clara. Nós podemos acabar com isso. Nós podemos descobrir a verdade. Ela levantou-a. Cita novamente, como se fosse um estandarte de redenção. Mas onde antes havia determinação, agora Rafael podia ver o brilho de um pavor profundo nos olhos dela. Porque a verdade pode ser a sua ruína, o homem disse. E a reação da multidão se transformou em murmúrios de medo e desespero. O passado começou a se infiltrar no presente de uma forma que nenhum deles estava preparado para lidar. Rafael então percebeu algo. Você está escondendo algo de nós. Ele apontou, a raiva crescendo. Pelo que você estava se escondendo, Clara? O que mais você não nos contou? A expressão de Clara escureceu. Você não entende. Se a verdade vier à tona, não seremos apenas nós. Todo mundo na cidade será afetado. A multidão agora parecia estar em pânico, os rostos preenchidos com um terror crescente. Eles sabiam que algo maior estava se desenrolando, um enredo que não poderia ser ignorado. E nesse momento, um estrondo profundo ecoou novamente. O que foi isso? Alguém gritou, enquanto o chão começou a tremer. Era uma explosão, vinda do que parecia ser uma fissura crescente na terra. Clara gritou e tentou se afastar, mas a luz da fenda parecia puxá-la. Como se contivesse uma força magnética que não podia escapar. Rafael, completamente desorientado, puxou Clara para trás. Nós precisamos sair daqui, agora. E então, enquanto olhavam para o homem sombria que ainda pairava à vista, algo mudou no ar. O homem, perdido entre os ecos do passado e do presente, deu um passo para frente e o olhar dele se fixou em Rafael. Você é o culpado, Rafael. Você e sua família trouxeram isso sobre nós. E agora, com a verdade se aproximando,
Vocês terão que enfrentar o que estão escondendo. Sua voz era como um trovão. As palavras dele cortaram o ar. O impacto do que ele disse deixou Rafael sem palavras. Culpado? Do que você está falando? Cada palavra parecia preenchida com um peso insuportável. Então, uma luz brilhante arrebentou na fissura e a fenda explodiu, lançando chamas e fumaça para todos os lados. O calor e a luz foram tão intensos que todos se afastaram, mas não antes de ver um símbolo antigo gravado na terra, pulsando como se estivesse vivo. E nesse instante, Rafael soube que nada seria como antes. O que ele entendera sobre Clara, sobre seu passado, sobre sua própria história, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A verdade jamais poderia ser ignorada, e essa revelação arrancaria o chão sob seus pés. Enquanto caíam novamente em meio ao caos, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clara? E agora, mais do que nunca, todos estavam prestes a descobrir. A luz pulsante da fenda iluminou o rosto de Clara, e o mundo ao redor parecia ter parado. Rafael estava em choque, sem saber como reagir. O som da multidão murmurando se misturava com os ecos de seus próprios pensamentos. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Quem é ele? Rafael sussurrou, a voz falhando, como se cada palavra estivesse embargada pela gravidade daquele momento. Clara não desviou o olhar da silhueta, seu peito subindo e descendo rapidamente. Era como se todas as emoções guardadas ao longo dos anos finalmente estivessem prestes a explodir. Ele é a verdade que todos temem. Clara finalmente gritou, agora com uma voz poderosa. Ele é meu irmão. Ao ouvir isso, a multidão estremeceu. As reações eram visíveis. Olhares atordoados, sussurros apressados e um sentido crescente de que todos estavam prestes a ser engolidos por um turbilhão de revelações. Rafael piscou, tentando processar a informação. Seu irmão? Mas como isso é possível? O corpo dele estava tomado pela adrenalina, cada batida do coração empurrando-o para um lugar mais perto da verdade. Isso mesmo, Rafael. Ele é o motivo pelo qual tudo isso aconteceu. Clara disse, a outrora inocente jovem, agora se revelava como alguém muito mais profundo e complexo. Nosso pai me escondeu a verdade após o acidente. Ele acreditava que me protegeria do que aconteceu. Caminhando para a frente, a silhueta se tornava mais clara, mas sua expressão era sombria. Um homem, não da luz, mas das sombras. Ele tinha olhos que brilhavam de uma maneira estranha, como se carregassem toda a dor que eles haviam compartilhado. Você não pode encarar a verdade, Clara, ele falou, a voz ecoando de maneira sombria. Por que você está aqui? A indignação invadia a voz de Clara. Nós podemos acabar com isso. Nós podemos descobrir a verdade. Ela levantou a fita novamente, como se fosse um estandarte de redenção. Mas onde antes havia determinação, agora Rafael podia ver o brilho de um pavor profundo nos olhos dela. Porque a verdade pode ser a sua ruína, o homem disse, e a reação da multidão se transformou em murmúrios de medo e desespero. O passado começou a se infiltrar no presente de uma forma que nenhum deles estava preparado para lidar. Rafael então percebeu algo. Você está escondendo algo de nós. Ele apontou, a raiva crescendo. Pelo que você estava se escondendo, Clara? O que mais você não nos contou? A expressão de Clara escureceu. Você não entende. Se a verdade vier à tona, não seremos apenas nós. Todo mundo na cidade será afetado. A multidão agora parecia estar em pânico, os rostos preenchidos com um terror crescente. Eles sabiam que algo maior estava se desenrolando, um enredo que não poderia ser ignorado. E nesse momento, um estrondo profundo ecoou novamente. O que foi isso? Alguém gritou, enquanto o chão começava a tremer. Era uma explosão, vinda do que parecia ser uma fissura crescente na terra. Clara gritou e tentou se afastar. Mas a luz da fenda parecia puxá-la, como se contivesse uma força magnética que não podia escapar. Rafael, completamente desorientado, puxou Clara para trás. Nós precisamos sair daqui, agora.
E então, enquanto olhavam para o homem sombrio que ainda pairava à vista, algo mudou no ar. O homem, perdido entre os ecos do passado e do presente, deu um passo para a frente, e o olhar dele se fixou em Rafael. Você é o culpado, Rafael. Você e sua família trouxeram isso sobre nós. E agora, com a verdade se aproximando, vocês terão que enfrentar o que estão escondendo. Sua voz era como um trovão. As palavras dele cortaram o ar. O impacto do que ele disse deixou Rafael sem palavras. Culpado? Do que você está falando? Cada palavra parecia preenchida com um peso insuportável. Então, uma luz brilhante arrebentou na fissura e a fenda explodiu, lançando chamas e fumaça para todos os lados. O calor e a luz foram tão intensos que todos se afastaram, mas não antes de ver um símbolo antigo, gravado na terra, pulsando como se estivesse vivo. Quando a fumaça se dissipou, algo insano aconteceu. O homem, o irmão de Clara, começou a mudar. Sua forma se contorceu, até que em vez de um homem, ele se tornou uma figura conhecida. Aquela silhueta não era estranha. Era o pai de Clara. Ele estava ali, envolto em mistério e sombras. "Por que você está aqui?" Clara gritou, tão chocada que caiu de joelhos. O universo estava desmoronando à sua frente. Eu precisava voltar. A verdade precisava ser revelada. A voz do pai ecoou, e Rafael, com o coração na mão, sentiu a realidade se desmoronar. O homem que Clara sempre pensou que estava morto, voltou com uma revelação aterradora. Você não pode confiar na luz, Clara. Sua luz esconde trevas profundas. O desespero tomou conta de Rafael. O que isso significava? A confiança que ele tinha em Clara começava a desmoronar. O que mais ele não sabia sobre ela? O que mais estava escondido embaixo da superfície, esperando para vir à tona? E enquanto todos estavam atordoados, o chão sob eles começou a se abrir novamente. E a esperança de resposta se transformou em um novo pesadelo. O que realmente estava em jogo? A cidade inteira sentiu o abalo, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Uma verdade que poderia mudar tudo, para sempre. Clara olhou para o pai, um misto de amor e recriminação em seu olhar. A luz da fenda pulsava, iluminando-a.